Olá, hoje nós vamos falar sobre os cuidados da pele numa fase especial da vida da mulher, a menopausa. A nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Neder, dermatologista. Obrigada, doutora, por estar conosco. Obrigada. Bom, a gente sabe que a menopausa é uma fase importante, atua, né, e muda bastante a rotina da mulher e as questões de saúde. A gente até já teve aqui um cardiologista falando um pouco dos reflexos, né, nessa fase, né, nessa área. Mas a pele, o que muda? Né? Vamos iniciar por aí, né? O que muda na pele nessa fase da menopausa? Então, eu acho que a mulher, ela passa a vida toda pensando que não quer mais ficar menstruada, né? E quando a menstruação para, a gente fica feliz. Mas isso é ruim para a pele, né? A menopausa, a gente coloca em termos científicos que é assim, 1 ano sem menstruação, né? Depois desse tempo é diagnosticada a menopausa. O que acontece é que o estrogênio, que é produzido pela mulher, ele é muito bom para a pele, ele estimula a produção de colágeno. Quando a gente entra na menopausa, essa produção diminui e a gente começa a perder colágeno ano a ano. E é uma perda tão brutal que a gente chega a perder 30% do colágeno do corpo todo em 5 anos. Nossa. É um envelhecimento muito grande, não só de pele, mas de articulação, de osso, né? E de qualidade de vida também. E quais são, assim, os primeiros sinais que a mulher percebe que ela está tendo essa perda de colágeno? Então, na pele, ela vai começar percebendo assim, que o cabelo fica mais seco, a pele resseca também, muitas vezes ela sente coceira, né? Sente também na questão genital, diminuição de lubrificação, todo o epitélio do corpo ele começa a ficar ressecado. A partir de 1 ano, ela começa a ver assim, um envelhecimento que os pacientes falam assim, parece que eu estou envelhecendo de uma hora para outra. Então você estava muito bem, né, com pouca flacidez, as pálpebras estavam bem, não tinha muito bigode chinês, de repente a pele começa a escorregar. Por causa disso, a gente perde esse volume de colágeno e ácido hialurônico. Né? Então isso é visível no espelho. Né? Aí é uma sustentação que vai se perdendo. Isso, uma né? sustentação. E a gente vê isso no rosto e vê também no corpo. As pessoas reclamam muito de pescoço, né, de dorso das mãos. A gente vê aí no mercado uma infinidade de produtos para cada pedacinho do corpo, para ajudar, para anti-idade. Funcionam? Funcionam. Assim, eles funcionam não tudo que eles dizem, né? Os cremes realmente, eles melhoram a superfície para ela ficar menos áspera. Existem cremes que conseguem clarear muito a pele e conseguem formar um colágeno na superfície. Por exemplo, um colágeno mais levinho, uma pálpebra. Mas essa perda de colágeno na menopausa ela é tão profunda, atingindo o osso, atingindo gordura, atingindo essa parte da pele, que os cremes não conseguem penetrar. Então, assim, o creme é importante, mas a gente tem que pensar que ele dá uma melhora superficial. E o que eu preciso, às vezes, de tratamentos um pouco mais profundos para poder produzir um colágeno que eu estiver perdendo. E, então, vamos já partir para a parte de tratamentos. Que tipos de tratamentos podem ser feitos? Porque, assim, realmente o rosto é uma das maiores preocupações, né? Mas o corpo todo também precisa se tratar, né? Então, o que hoje é mais recomendado? Então, se a paciente tiver recomendação de uso de terapia de reposição hormonal, não só pela pele, mas por outros benefícios, a pele se beneficia também. Mas existem pacientes que não podem fazer reposição, porque tem casos de câncer de mama na família, histórico de trombose, histórico de doença cardíaca. Esses pacientes, além dos cremes específicos, né, com ácidos para estimular colágeno, com substâncias firmantes, a gente costuma usar duas estratégias principais, que são os lasers, porque os lasers conseguem estimular a pele a produzir seu próprio colágeno. E a gente também faz estimulação com os bioestimuladores, que são substâncias injetáveis que também estimulam a pele a produzir colágeno. Então isso geralmente é recomendado a partir dos 40 anos, às vezes antes de começar a menopausa a gente já começa um tratamento e intensifica esse tratamento nesses primeiros 1, 2, 3 anos de menopausa. Para tentar, assim, nós vamos envelhecer, mas a gente pode conseguir envelhecer com uma qualidade de pele melhor. A senhora fala em laser, a gente já imagina, assim, questão de custo, né? São caros esses tratamentos? Tem muitos tratamentos acessíveis, né? Depende muito do laser. Então a gente tem lasers que já estão no mercado há algum tempo e eles são acessíveis, as pacientes conseguem fazer. E tem lasers que são um pouco mais caros porque eles têm consumíveis, né? Mas assim, existem tratamentos para todos os bolsos, né? Hoje no consultório, no Júlio Miller, nós fazemos tratamento para paciente também, né, do SUS e a gente pode usar tecnologias que não são tão caras, né, e substâncias que não estão tão caras. Então é mais uma questão assim, de planejamento e muito de prevenção. Se o paciente que não toma sol, que o sol também é um fator de envelhecimento muito importante. Então se ele percebe que ele consegue não tomar sol, ele já envelhece com uma qualidade melhor e a gente consegue no final não ter que usar
usar tantos artifícios, né, para reverter um envelhecimento muito acelerado. E de quanto em quanto tempo tem que ser feitos esses tratamentos? Então, o ideal é que faça anualmente, porque o envelhecimento ele é contínuo, né? Então, a gente, no momento do diagnóstico, a gente vê as necessidades. Às vezes a superfície está muito boa, não tem mancha, mas eu preciso focar um pouco mais na flacidez, ou o contrário, e a gente vai fazendo um plano de tratamento, onde a gente vai vendo assim, o que incomoda o paciente, o que a gente pode melhorar, com o intuito da gente conseguir envelhecer hoje bonita, né, com qualidade de vida. Porque antigamente, com 50, 60 anos, eram as vozinhas dentro de casa, cuidando de neto. Hoje não, as mulheres querem viajar, querem namorar, querem passear, e a gente tenta fazer isso com os tratamentos, devolver a autoestima, a gente se sentir bonita, não precisa não ter ruga, a gente pode ter ruga, né, pode ter um pouquinho de flacidez, mas assim, numa versão melhorada da gente. Mais equilibrada, né? Porque a gente pensa também, às vezes, nos excessos, né? A gente vê, às vezes, aí na mídia, até artistas mesmo, que chegam a mudar totalmente a sua fisionomia por conta de excesso nesses tratamentos. Como equilibrar isso? Então, eu acho assim, você primeiro tem que ter um profissional muito bom que possa dizer não para você também, né? Porque se eu tenho flacidez e eu começo a preencher muito, colocar muita substância, muito ácido hialurônico, a tendência é que a pessoa fique fofão. Então, assim, às vezes não é colocar muito de uma coisa, é combinar tratamentos, né, e ter esse bom senso de saber assim, eu vou ter 40 anos, mas eu vou ter 40 anos bonita. Eu vou ter 70 anos e não vou ter mais 20, mas com qualidade de pele. Então, tem que ter um profissional, às vezes, dizer não, muitas vezes é dizer sim. Né? É você falar, nossa, é a melhor versão da gente mesmo. O ácido hialurônico, a senhora fala, é o famoso Botox? É o preenchimento. O preenchimento. Isso gera muita dúvida. O Botox, ele serve para diminuir a contração dessas ruguinhas de bravo, rugas de expressão. O preenchimento, ele faz esse efeito de lifting. A gente repõe um pouquinho a perda de osso, a perda de gordura, a perda de colágeno e reposiciona a pele. Né? Há risco, por exemplo, de reações, por exemplo, alérgicas, quem tem muita alergia de pele ou coisa assim? Hoje eu acho, Lídice, que eles estão banalizando muito os tratamentos, né, dermatológicos e estéticos. Então, assim, tudo tem risco, né? A gente está trabalhando no rosto, que é uma área super vascularizada, super inervada. Então, assim, tem que ser um profissional que tem muito treinamento disso. E você tem que saber o que está sendo injetado, porque tem coisas que são seguras, como o ácido hialurônico, mas tem coisas que não são, como o PMMA, por exemplo, que é um preenchimento definitivo, você não pode se arrepender e se tiver alguma reação não tem como ser removido. Então, assim, tem que ser um profissional de extrema confiança e que você sabe, assim, que estudou 10, 15 anos para fazer isso. É importante. Porque a gente vê muito hoje complicações que a gente tem que reverter, porque a pessoa acha assim, é como se eu estivesse num salão e eu vou fazer unha. Não é. É um procedimento médico e tem risco. E esse risco tem que ser muito conversado para ver se o paciente é um momento da vida que ele precisa assumir ou a gente vai postergar. Tem que ser conversado. Quando a senhora fala em prevenção, porque a gente está falando em pele na menopausa. A menopausa ela já vem em média aí com 50 anos na mulher. Isso. A prevenção ela teria que começar antes. E quanto tempo antes? Então, algumas coisas fazem a menopausa ser precoce, né? Por exemplo, você está de sobrepeso, alguns tipos de mulheres, por exemplo, as mais baixinhas, as mulheres brancas, quando você tem caso de menopausa na família, você sabe que você pode entrar mais precoce. Então, a partir dos 25, 30 anos, o cuidado, um protetor solar, né, usar um creme com vitamina C. Uma coisa que eu gosto muito de falar, o melhor creme do mundo chama ácido retinóico. Ele manipulado custa R$30. Então, assim, todas as pessoas podem ter acesso, né, a começar um tratamento para chegar com 40, 45, minimamente bem, né, com uma pele boa, porque se a gente olhar, por exemplo, uma pessoa de 100 anos, a barriguinha dela tem 20 anos, porque nunca pegou sol. O rosto tem 130. Então, esse cuidado de prevenção com exposição solar, evitar cigarro, não tá muito magra, porque também depois dos 40, a gente precisa das bolsinhas de gordura no rosto. Então, eu quero ter de novo o peso que eu tinha com 20 anos. Não dá mais. Né? Então, a gente vai tentando combinar e orientar o paciente para ele conseguir envelhecer bem, né? Prevenir bem. A senhora falou de sol, aí eu me lembrei o seguinte... os dermatologistas orientam não tomar sol. Aí a gente vai num médico, num nutrólogo, e ele fala, olha, você está com baixa de vitamina D, não basta só a ingestão, tem que tomar sol. E aí? Então, tem estudos mostrando que depois dos 30, 40 anos, a gente não consegue mais produzir a vitamina D que a gente precisa. Né? Então, hoje tem estudos... Estimulada pelo sol. Estimulada pelo sol. Então, assim, o que a gente toma hoje em Cuiabá, por exemplo, é suficiente. Né? Essa coisa de vai no carro, anda. E assim, eu
no gosto, braço, né? a energia do sol me faz bem. Tem paciente que fala isso. Eu não proíbo o sol, mas assim, nos horários melhores. E se puder, poupar o rosto e o colo, porque é a área que envelhece. E as mãozinhas. Então assim, toma o sol na perna, né? Mas a gente vê isso, que por mais que a gente tome muito sol, a gente não tem capacidade de sintetizar vitamina D depois de uma certa idade. E a nossa alimentação também, ela é pobre em vitamina D, que são os queijos, são os peixes, derivados de leite. Então, a maioria dos pacientes tem que suplementar com comprimido mesmo. E a pele agradece. Eu acho que é mais válido, menos efeitos colaterais, do que você se expor muito ao sol, não só com envelhecimento precoce, mas aumenta muito o risco de câncer de pele. Né? Então, tem estudos que nos embasam. A vitamina D é um hormônio, né, também, né? Isso. A vitamina D é um hormônio que a luz faz a gente produzir. Só que depois de uma certa idade, a gente já não consegue o suficiente. Então, se o normal é 30, você vai ver que os pacientes, mesmo tomando sol, eles ficam com 15, com 20. Então, precisa realmente suplementar para ter um envelhecimento legal na menopausa por causa da osteoporose. Né? Então, eu tenho que balancear isso, né? Mas é melhor a gente suplementar do que a gente tentar tomar muito sol, porque não vai ser o suficiente e a gente vai danificar a pele. Independente também desses tratamentos anuais, né? Para estimulação de colágeno, tudo. Ingestão de colágeno, vale a pena? Funciona? Funciona. Era muito controverso até alguns anos atrás. De 2 anos para cá, começaram a ter trabalhos científicos mais sérios, né? Com um número grande de pessoas. Então, assim, eles mostram, ainda não tem trabalho assim, falando assim, jura por Deus? Não. Mas, assim, tem trabalho mostrando que se você ingerir peptídeo de colágeno em grupo e controle, eles aumentam a produção de colágeno na pele. Isso já está estabelecido. A gente não consegue saber ainda quanto. Então, não dá para substituir um creme, não dá para substituir um protetor. São tratamentos que a gente associa para tentar envelhecer melhor. Né? Porque envelhecer é inevitável. Agora, envelhecer feio, né, dá para evitar. Se tem condições, né? Então, basicamente, os cuidados externos com os cremes. Corpo precisa ser necessariamente um hidratante que tenha proteção solar, ou pode ser um hidratante que a pessoa, de repente, goste, um óleo de banho, que tem tanta opção. Sim, né? Então o hidratante, se a pessoa fica em ambiente fechado, como nós que trabalhamos o tempo todo, um hidratante é o suficiente, não precisa pensar muito no protetor. Mas se ela se expõe, o ideal é ela não usar um hidratante, ela usar um protetor que se transforma em hidratante, fica um produto só. Né? E lembrar que assim, por que Luciana, eu não tomo sol há 20 anos e está surgindo manchinha de envelhecimento? Porque é o sol que você toma desde a infância. Então a gente tem que ter esse cuidado também com as crianças. A maioria do sol da vida toda, 80%, a gente toma até os 15 anos. Porque depois você vai entrar numa faculdade, você vai ficar fechado trabalhando. Então tem que tomar cuidado com essa primeira infância. Eu acho que a geração dos nossos filhos vai envelhecer muito melhor do que nossos avós, que trabalharam muito no sol, trabalharam em roça. A gente também, porque torrava no sol, porque era moda. Né? E não tinha tantos protetores solares, né? tanta orientação. Né? Na minha geração não tinha orientação, a gente realmente tomava. Então é esse cuidado de prevenção e na hora que ela chegar, a gente começar a cuidar. Vixe, então eu tô perdida, porque na minha adolescência, assim, eu também. Eu chegava a ficar cinza. Eu também. Bom, a senhora tem rede social, né? Dá dicas. Como é que as pessoas podem te achar? Então, eu estou no Instagram, né, e no Facebook, como doutora Luciana Neder, e eu dou essas dicas mesmo, de como prevenir as manchinhas de sol, dicas de tratamento que são acessíveis, porque a dermatologia não é só para um nicho, todo mundo tem acesso, e a gente tem muitos cremes hoje que são acessíveis, Natura, Avon e outras marcas, que são muito bons, e a pessoa pode estar fazendo esse uso também. Né, é importante. O ácido retinóico que a senhora falou, tem dosagem? Tem dosagem, ele precisa ser manipulado, né? Então precisa realmente passar por um médico, porque se usado certinho, ele não causa queimadura. Mas se usar em excesso, ou se usar uma concentração muito alta, pode manchar a pele. Então é bom que passe por um médico e ele oriente o uso. O importante é usar também, né? Porque às vezes tem gente que compra um monte de coisa, e não usa, vence, né? Não precisa ter tem gente que gosta do ritual de 10 cremes. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo. Então assim, meu cuidado é sabonete de manhã, uma vitamina C, protetor solar. À noite eu vou tirar tudo isso, lavar e passar meu ácido. Então, protetor solar de manhã, na hora do almoço, é o suficiente, então né? E um creminho. Do seu time também. A gente trabalha muito, né? Não dá para ter muita frescura. Tá joia. Muito obrigada pelas suas orientações, suas informações. Obrigada. Nós conversamos então com a doutora Luciana Neder, assim que você pode encontrá-la no Instagram, buscar aí informações, ver as dicas dela sobre então a pele na menopausa, com dicas importantes, né, gente? Bacana isso. Então fica para você essa dica, também compartilhe para as suas amigas, para os seus amigos, porque os homens às vezes também não gostam de se cuidar, passar protetor, né? Às vezes no carro eu tenho um creme de mão que tem proteção solar, passo na minha e passo já na mão do marido, então pode
fazer isso daí também para você. Manda essa entrevista para o pessoal. Ela fica disponível no YouTube, no site RDTV, no RD News, chamadinha nas redes sociais. Curta e compartilhe. Obrigada pela audiência.